Bom dia a todos. Eu sou Janaína Stott, Head de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Obrigada por participarem de mais uma live de resultados. O nosso evento vai ser conduzido em português, com tradução simultânea para o inglês. Você pode escolher entre 3 opções de áudio, o original, português ou inglês. E para conversar aqui hoje sobre os nossos números, estão comigo a nossa CEO, Tarciana Medeiros, online de Belém. E daqui do estúdio estão comigo o nosso CFO, Giovanni Tobias, o nosso CRO, Felipe Prince, e o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar, Gilson Bittencourt. Para iniciar, a gente tem uma apresentação breve da Tarci sobre o resultado que foi gravada. São 5 minutos e a gente volta na sequência, ok? Vou pedir para o pessoal colocar o vídeo. Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês diretamente de Belém, reforçando nosso compromisso com a transparência ao apresentar os nossos resultados. O lucro do terceiro TRI foi de 3,8 bilhões de reais, estável em relação ao segundo TRI. Como já destaquei em outras oportunidades, 2025 é um ano de ajustes. A partir deles e da execução disciplinada da estratégia, estamos atravessando essa turbulência. É importante reforçar que a resiliência do nosso balanço tem permitido absorver os impactos do aumento da inadimplência do agro e de mudanças regulatórias que trouxeram alterações importantes na forma com que a gente faz a gestão do risco de crédito. Para além disso, esse ano também nos trouxe a oportunidade para demonstrar na prática a força dos mais de 120 mil colaboradores em todo o conglomerado, unidos no compromisso de construir resultados sustentáveis e de longo prazo. Começamos 2025 com uma perspectiva mais positiva, que foi frustrada logo no início do ano por uma situação totalmente atípica no segmento agro. Nossa resposta foi rápida e diligente. Aprofundamos análises e implementamos mudanças táticas, estratégicas e operacionais, que já dividimos com vocês ao longo desses últimos meses. Mesmo diante de um cenário adverso, nós escolhemos fortalecer nossa parceria histórica com os produtores rurais, atuando com responsabilidade para combater a sobrealavancagem e o aumento da inadimplência observada em algumas culturas e regiões relevantes. Mais do que reconhecer o desafio, engajamos os agentes nacionais na construção de uma solução estruturada e sustentável para o setor, que tomou forma na edição da MP 1314. A nossa capacidade de geração de negócios permanece sólida. A margem financeira bruta apresentou crescimento consistente no TRI e atingiu 26,4 bilhões de reais, exatamente como havíamos projetado. Um exemplo que merece destaque é o nosso desempenho no crédito trabalhador. Desde o lançamento, adotamos uma estratégia de crescimento baseada na confiança de quem conhece esse segmento. Já desembolsamos quase 11 bilhões de reais e mais de 1 milhão de operações, mantendo excelente nível de escrituração. Nossa ambição é alcançar 20% de participação do mercado em linha com a participação justa e histórica que temos no crédito consignado. O crédito nessa linha tem promovido uma mudança relevante no mix, que já se reflete positivamente no spread, contribuindo para a elevação das receitas de crédito e, consequentemente, da margem financeira bruta. Outro ponto positivo foi a resiliência do nosso capital principal, que encerrou o TRI em 11,16%, dentro do nível que julgamos adequado para o Banco do Brasil. Tivemos um aumento no custo do crédito, que atingiu 17,9 bilhões e foi o principal detrator do resultado. As provisões foram fortemente afetadas pelo agro, cuja inadimplência superou 5%. Essa elevação reflete a concentração dos vencimentos das culturas de soja e milho no terceiro TRI e a aprovação da MP 1314, que levou muitos produtores a adotar uma postura de espera pelos seus desdobramentos. Na pessoa física, também vemos reflexos do agro. Embora os produtos detidos por clientes produtores rurais representem apenas 7% da carteira PF, eles já respondem por quase 1/5 da inadimplência. Nas MPs-MS, a inadimplência alcançou 10%, influenciada pelo ambiente de taxas de juros elevadas. Se desconsiderarmos a composição de dívida dessa carteira, a inadimplência seria de 6%. Nesse TRI, ainda tivemos casos específicos de grandes empresas que impactaram as provisões. Em 21 de outubro, iniciamos a operação do BB Regulariza Agro, nossa solução estruturada no âmbito da MP 1314. Os desembolsos estão evoluindo conforme planejado,
com rigor técnico e postura preventiva. Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com o agro, oferecendo previsibilidade financeira aos produtores e contribuindo para a recuperação da carteira rural. Para concluir, quero reforçar: tomamos decisões responsáveis e realizamos os ajustes para que seja possível conter os maiores efeitos da correção das provisões ainda em 2025. Além disso, avançamos em tecnologia, inovação e relacionamento especializado para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Uma agenda que compartilhamos com vocês no Investor Day e em outras oportunidades, e que continuará evoluindo. Tudo isso com o objetivo claro: preparar o Banco do Brasil para um novo ciclo de crescimento e ampliar a geração de valor para os nossos acionistas. Seguiremos firmes com integridade e transparência, valores que sempre pautaram a atuação do Banco do Brasil. Agora, passo a palavra para o nosso time de RI e Elcilevel para seguirmos dialogando com o mercado. Muito obrigada. Bom, voltamos aqui então. E eu vou passar a primeira palavra para a Tassi, que ela quer trazer alguns comentários aqui sobre o Guidance e também sobre os primeiros números da MP 1314. Tassi, se puder aguardar um pouquinho, a gente não está te escutando. Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Tá bom. Bom dia, Jana. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço a presença de todos os analistas aqui na nossa call, agradeço aos jornalistas que também estão acompanhando, e eu queria falar com vocês aqui um pouco em relação ao nosso guidance, né, as duas linhas revisadas, e trazer também para vocês um pouco como está o andamento das renegociações do agro no âmbito do BB Regularizar Agro, por ocasião da MP 1314. Então, aqui, quando a gente olha o nosso guidance, nós trouxemos para vocês aqui a revisão de duas linhas, a linha do lucro líquido ajustado e do custo do crédito, e essas duas linhas, elas, no trimestre passado, quando nós conversamos, eu disse para vocês que o guidance de lucro era um guidance ousado, né, para o andamento desse ano, mas que nós fizemos a revisão e trouxemos para apresentar para o mercado. Quando a gente olha quando a gente acompanhou o andamento do terceiro TRI, algumas questões se colocaram para nós. E aí, dividi aqui com vocês. Nós tivemos a necessidade de fazer uma provisão de 1,3 bilhões para casos específicos, grandes empresas do atacado. Nós tivemos um aumento, e aí eu acho que é importante frisar, um aumento na RJ, que também trouxe para nós o desafio de elevar as provisões nesses casos. E, por último, nós tivemos um compasso de espera do produtor quando da regulamentação da MP 1314. Houve um processo o processo de regulamentação levou um tempo maior do que o que era esperado, então nós começamos a operar efetivamente há 24 dias, as operações da MP. Isso trouxe para nós a necessidade de provisões maiores e, por consequência, uma previsão menor de lucro por conta dessas provisões. Então, a gente ajusta aqui as duas linhas, né, de custo de crédito, a gente está ajustando para o intervalo revisado entre 59 e 62, e a linha do lucro líquido ajustado, agora entre 18 e 21 bi. Falando um pouco da MP, no âmbito da MP 1314, aqui no banco nós lançamos o BB Regularizar Agro. E eu acho que é bem importante mostrar para vocês como que está o andamento depois que nós começamos a operar. Nós já temos até agora 11,4 bilhões de reais em empréstimos em andamento, na esteira de análise. Desses 11,4, 721 milhões são de operações de fontes supervisionadas. Mas o que é interessante desse número e é importante a gente frisar aqui? Que até agora nós alcançamos 5,4 bilhões em renegociação. O nosso slide já está até desatualizado aqui. De ontem para hoje nós atualizamos o número e temos 5,4 bilhões de operações já aprovadas.
está em andamento em linha com o que a gente esperava mesmo, tá? Para 30 dias, aproximadamente 30 dias de operação. E o nosso foco aqui é chegar aí em aproximadamente 24 bilhões do total de propostas. Então, a gente está trabalhando para chegar nesse caminho, já contactamos 75% dos clientes, que são o público-alvo da linha, e estamos apresentando as condições do produto e reforçando para os produtores que essa é a melhor forma de negociar, né? A MP 1314, ela traz a possibilidade da regularização da dívida em até 9 anos, e nós estamos analisando caso a caso e disponibilizando prazo para as renegociações de acordo com a característica do produtor, de acordo com as condições de entrada da operação, e analisando caso a caso. O que é interessante também frisar para vocês? No âmbito do BB Regularizar Agro, nós também estamos mantendo as garantias e buscando novas garantias. Então, é uma carteira de regularização que já nasce muito segura. Eu acho que é importante vocês saberem também como que é a concentração dessas regularizações. Nós temos 33% desse total na região centro-oeste, muito focado nas safras de milho e nas culturas de milho e de soja, seguidas pela região sudeste, aqui 27% na região sudeste, e na região sul, 21%. Vale ressaltar que o que nós estamos até agora recebendo de operações para recursos controlados, 92% estão localizados na região sul. Jana, passo para você. Sim. Eu vou começar aqui, então, a sessão de perguntas e respostas. Lembro a todos que as perguntas podem ser realizadas tanto em português quanto em inglês. A gente vai responder aqui em português. Eu peço para que cada analista também faça apenas uma pergunta, né, para que a gente tenha a oportunidade de todos participarem. E o Renato já está aqui com a gente na tela, né, então eu gostaria de chamá-lo para fazer a primeira pergunta, Renato Meloni, da Autônomos. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço para perguntar. Queria entender, dadas as mudanças que aconteceram entre a revisão do guidance e a publicação do resultado, como que isso impacta a recuperação que vocês tinham descrito para a gente, especialmente no agro, ao longo do ano que vem, se tem alguma mudança aqui. E, especificamente dentro do agro, a gente viu aqui que o índice de cobertura de estágio 2 e 3, eles aumentaram bastante nesse trimestre. Eu queria entender a dinâmica aqui e por que os estágios não evoluíram de acordo com a provisão, ou se vocês estão provisionando para frente. Obrigado. Bom, Renato, obrigado pela pergunta. Pego aqui, Tarsi. Bom dia a todos. Primeiro, acho que o compasso de provisionamento dos estágios, ele acaba sendo concatenado com a nossa expectativa de evolução no BB Regulariza Agro. Então, você tem um provisionamento natural nesses estágios, porém, os produtores eles já passam a procurar o banco para poder fazer as renegociações. Então, é muito provável, tá, e a gente está trabalhando fortemente para isso, para que principalmente as operações do estágio 2, elas sejam regularizadas, e aí você não tem naturalmente o encaminhamento para os próximos estágios. Então, nada mudou na perspectiva de perda esperada, tá? E sim a perspectiva de uma solução que agora está imposta e a gente retroalimenta o modelo para poder fazer essas avaliações. A boa notícia é que, independentemente dele ter renegociado ou não, esses créditos já estão devidamente provisionados, com as suas perdas esperadas computadas, e aí concatena com a sua pergunta da recuperação. A gente planeja tracionar muito fortemente, como já está tracionada, a questão da MP 1314. Isso faz com que esse trânsito entre os estágios ele possa ocorrer o caminho inverso e, naturalmente, isso pode beneficiar o nosso fluxo de perda esperada em 2026. Então, o recado que a gente quer passar é que, operacionalmente, as renegociações elas estão bastante tracionadas, elas vêm chegando em patamares de desembolsos diários em linha com aquilo que a gente tinha
planejado inicialmente para atingir os 24 bi, e aí agora o desafio é nós executarmos esse montante para que, naturalmente, esses valores provisionados eles possam fluir, seja para a proteção de outros portfólios ou para acelerar a nossa recuperação. Prince, acho que vale ressaltar também que nós estamos trabalhando de forma estratégica em duas frentes, né? A primeira frente para evitar que novas operações estejam inadimplidas, aquelas que a gente já sabe que há a tendência da inadimplência, então nós estamos prevenindo a necessidade da provisão, e de um outro lado, na segunda estratégia, estamos trabalhando aqueles produtores que já têm os casos mais pressionados, mais críticos, para fazer também a reversão aí do risco deles. Então, eu acho que é importante a gente falar que a gente está trabalhando de forma estratégica. Tanto é que em 24 dias nós já alcançamos a velocidade do que a gente esperava em 60 dias. Então, a rede do banco está toda focada, voltada para trabalhar a reversão dessa inadimplência do agro. Perfeito. E vocês conseguem comentar na trajetória da inadimplência do agro que vocês veem agora? Claro, com certeza, Renato. A gente prevê, o Giovanni até colocou no vídeo que disponibilizou para vocês, outubro ainda foi um mês onde a inadimplência pressionou bastante, muito em função desse compasso de espera que a gente via nos produtores por uma solução mais estruturada. A solução estruturada está aí, a performance, como a gente vem mostrando, também está em voo de cruzeiro, e agora é o nosso desafio de tracionar. A gente tem uma ambição muito forte de regularizar o máximo de saldo inadimplente possível. Então, pretendemos entregar um arrefecimento dessa inadimplência, até porque o fluxo de vencimentos no quarto trimestre é menor, para que a gente efetivamente engaje uma a partir do primeiro TRI de 26. Obrigada, Renato. Desculpa. Você conseguiu? Você nos ouviu? Não, a imagem travou, a última palavra que eu vi foi engaje. Não, então, exatamente essa questão do fluxo de vencimentos. Fluxo de vencimentos no quarto trimestre ele é menor, ao mesmo tempo a gente tem uma solução estruturada disponível e já tracionada junto aos nossos clientes. A gente espera que com isso vá controlando o fluxo de inadimplência ao longo do quarto TRI. Pretendemos mostrar já uma inflexão a partir do primeiro TRI de 26. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Tito Labarta. Tito, I'll switch to English. Tito Labarta from Goldman Sachs. Okay, thanks. Good morning, everyone. So my question, I guess, is on the revised guidance. I understand the issues with the rural portfolio continue to impact results. But I guess first is how much confidence do you have in the new guidance? And then even looking at the implied range, right, we estimate between 3 to 6 billion reais in net income for 4Q. So, it seems like things could still get worse from here. So, I mean, just in terms of the visibility that you have, in terms of the deterioration in the agribusiness portfolio, and if you may need even additional provisions from here, how much comfort do you have in that? If you can just help us understand at least when these things can stop deteriorating to some extent. I think you mentioned 1Q maybe get better, but help us think a little bit about 4Q, just given all the uncertainty there. Thank you. Thank you, Tito. Our confidence is very high. The reason we decided to change this guidance was because we saw these producers waiting for the implementation of this provisional measure, the 1314, and because of that, delinquency picked up. So one of the reasons we decided to revise it, probably if we decided not to revise it, we would be delivering something close to the bottom of the range of the guidance we had on the street. So we tried to be more accurate in terms of how far these provision charges would go
depending on how fast we are able to renegotiate with the producers, okay? So we do believe we will be delivering something in line around the 20 billion reais net profit for 24. So this would imply, how can I say, a good profit. And the reason why I decided to say in my in the video cast that I recorded, that I wouldn't want to be firm saying that there will be an inflection point, because we saw October numbers, but as Darcy mentioned here, we're speeding up the restructuring of those loans that are defaulted with our clients. So as long as we continue performing the number of the volume that you have just seen of restructuring loans in November and December, we are confident that we will be able to deliver this new guidance we're showing you, okay? Great. Thanks, Giovanni. If I can maybe just follow up, just thinking about 2026, very, very high level, right? I mean, should things begin to inflect in 1Q and you should see improvement throughout 2026? Is that the best way to think about it? Yeah, we will have the chance to discuss 26 when we disclose the full year numbers. But we are still working on our budget, but definitely we're expecting for 26 a lower volume of provisions and moving towards something close to the mid-teens ROEs, okay? It will, of course, it will depend on how successful we are on restructuring these loans. We will probably continue this negotiation throughout January and February, but I'm certain that once we disclose the full year numbers in February, we will have a very keen estimate regarding the guidance for 26. But definitely, you should expect lower provisions for 26, considering this level of 60 billion we are already accounting for 25. It's important to remember that so far, we have already accounted 60 billion reais of provisions in our P&L, in our equity book, and we are still delivering something close to 20 billion reais of net profits. And this confirms the strength of Banco do Brasil on generating revenues to protect us from this extremely difficult situation in the agri book. Yep. Okay. Thank you, Giovanni. Thank you, Tito. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mizari, do Bradesco. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês aí pela coragem, pela transparência. Acho que vocês têm enfrentado esse momento difícil com bastante comprometimento, né? Então acho que a gente não tem nada para reclamar dessa parte. Inclusive até ontem, no último resultado, o pessoal da RI estava comigo até meia-noite no telefone. Então, assim, primeiro eu queria só parabenizar. Acho que é importante colocar aqui publicamente isso. Não só o Banco do Brasil tem talvez um dos melhores releases, né, do mercado, como acho que o comprometimento de vocês tem sido ímpar aí, tá? Agora, em relação a perguntas, né, olhando para frente, olhando justamente, né, esse material tão rico, né, que vocês disponibilizam para a gente, a curva das safras de crédito, quando a gente olha a curva da safra de pessoa física, quando a gente olha a curva das safras de MPE, né, MPME, a forma como o banco classifica, a gente tem visto um descolamento, né, das safras, tanto do ano passado quanto até desse ano, né? E aí eu pergunto assim, quando a gente olha alguns indicadores, né, antecedentes de crédito, então a questão da carteira, o 15 a 90, né, do agro muito forte, eu entendo que tem aí uma expectativa de uma recuperação já desse número no quarto tri, mas realmente o número chamou muito a atenção. Então, assim, e aí a questão, né, das safras, fica uma preocupação sobre que momento que como é que vocês estão vendo a inadimplência dos outros segmentos, né? Então a pessoa física ela foi afetada, né? Tem aquele gráfico que vocês mostram 40% da piora da inadimplência de pessoa física tem a ver com o produtor rural, mas é o que é, né? Quer dizer, são os clientes do banco e eles continuam com problemas, né? Até a gente tem falado muito com o pessoal que cobre agro aqui, acho que o início da próxima safra não é tão animador, né? Então, assim, eu queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão vendo a inadimplência dos outros segmentos, além do agro, né? Os outros 2/3 do banco, nessa dinâmica. Então,
já foi falado sobre pico de inadimplência em agro no primeiro TRI, né? Entendi que vocês acham que o primeiro trimestre começa a ter uma melhora no agro, ou talvez o último trimestre de aumento, mas queria que vocês falassem um pouco sobre expectativa de deterioração da inadimplência em PJ e em PF. PJ tem as carências, né, dos programas governamentais, então também queria entender isso. Então, além disso, só como pensar aí o crescimento da carteira do banco para frente, né? A gente tem visto a carteira esse trimestre teve uma contração, pessoa física destaques, né, no cartão de crédito, cresceu bastante a carteira e é uma carteira que está com a inadimplência bem elevada, né? Então, também assim, como sair dessa situação que o banco está, talvez assim, em que momento que vocês têm mais conforto para ver essa situação se revertendo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Mizari. Bom dia. Bom, acho que do agro, né, foi colocado, então a performance ela está muito relacionada à nossa capacidade de execução do BB Regulariza Agro. Passando aqui para a pessoa física, né, outro terço da nossa carteira. Como você bem colocou, a gente tem um impacto muito forte dos produtos para a pessoa física que a gente transaciona dentro da cadeia do agribusiness. Então, essa nova inadimplência está muito relacionada ao que vem vindo de inadimplência do produtor rural. Diferentemente de outras safras, o que a gente tem verificado, e como você bem colocou, o mercado todo tem experimentado isso, a inadimplência ela não vem só no business do produtor rural, ela tem trazido também uma dificuldade na capacidade de pagamento dos produtos e serviços desses produtores e suas famílias como pessoas físicas. E aí o banco, como está nessa cadeia produtiva inserido muito fortemente, a gente acaba tendo um impacto adicional. Então, as safras de 24 e 25, elas estão correlacionadas a essa performance dos nossos clientes produtores rurais, que, embora representem pouco no saldo da carteira PF, já representam muito, praticamente 1/4 da inadimplência na carteira PF como um todo, inclusive no portfólio específico de cartão de crédito, como você mencionou. E aqui cabe um disclaimer que, coincidentemente, a nossa carteira de cartão de crédito ela é muito semelhante à do agro. Vocês sabem, né, e está lá nos nossos documentos, a nossa carteira exposta a juros, ou seja, o parcelamento que nós fazemos nessas operações de cartão é muito baixo. Então, o down payment é muito elevado, e aí, quando ele não encontra a capacidade do produtor honrar, isso vem fluindo para a inadimplência, inclusive do cartão de crédito. A boa notícia é que, nesse caso específico, a inadimplência curta, a gente já vem controlando. Estamos tomando aqui medidas restritivas para reduzir o risco dessa carteira. A gente ainda, mesmo com essa situação, continua tradando abaixo da inadimplência média do mercado financeiro. Então, o desafio aqui é manter o retorno ajustado ao risco elevado dessa carteira de cartão, entregando patamares inferiores de inadimplência relacionados ao mercado, até pela característica da nossa carteira em si. E aí, migrando para a pessoa jurídica, primeiro você comentou da questão dos programas governamentais. Aqui é importante a gente fazer uma separação, porque o banco opera os programas governamentais muito fortemente desde o seu início. Então, diferentemente de outras casas que passaram a operar mais fortemente no período recente, a gente não tem concentração de vencimento de carências, porque à medida que uma carência acaba e os pagamentos começam, a carência de outras safras elas vão acabando. Então, a carteira de fundos garantidores ela já está num ritmo normal de processamento, onde a gente não espera nenhum empuxo referente a vencimento de nenhuma carência. E aqui sim,
apesar de você ainda encontrar um pouco de inadimplência carreada, principalmente da safra de 24, o ajuste foi muito forte nos modelos. A gente tem um direcionamento muito claro para a alavancagem das linhas de recebíveis e, com isso, naturalmente, a gente vai fazendo a depuração desse portfólio e encontrando o que a gente chama aqui de uma água mais limpa, né, uma vez que a reciclagem está bastante acelerada. Isso talvez ainda não apareça muito fortemente nas safras que vocês enxergam, mas aqui, quando a gente olha as safras curtas, principalmente 2025, o gap de performance é gigante. Então, a gente olha uma inadimplência curta que é menos da metade da longa. Esse processo, obviamente, ele leva um pouquinho de tempo, mas a gente está bastante confiante, tanto é que já entregamos uma inflexão na inadimplência desse portfólio especificamente, e é o que vocês podem esperar daqui para frente, dada a qualidade da originação. E aí, quando você olha PJ como um todo, tem um impacto, como a gente comentou, de alguns casos específicos que carrearam para a inadimplência, mas que já estão absolutamente provisionados. Respondemos todos os pontos aqui, Mizari? Não, sim, Talvez... só o caso específico, então, foi na PJ. Então, né, até foi mencionado no vídeo, né, de ontem, 1.300, né, de provisão de caso específico, foi na PJ. Correto. Exatamente. Talvez o Bittencourt pudesse falar um pouquinho desse comentário do Mizari, Bittencourt, a respeito de como vê a próxima safra, né? Qual é a tua leitura? O Bittencourt está estreando aqui conosco, é o nosso novo vice-presidente de agronegócios e tem uma vasta experiência nesse assunto. E se você puder compartilhar aqui, Bittencourt. Rapidamente, Mário, a maior parte da inadimplência vem do custeio. E no custeio dessa safra 24-25 que a gente está colhendo agora. Como a gente está sendo muito mais rígido, muito mais atento nas contratações, não só observando mais garantias, mas olhando de forma muito mais efetiva o endividamento de cada produtor, isso reflete, inclusive, no resultado do nosso desembolso, especialmente na taxa livre. A nossa expectativa é que, para o próximo ano, quando vier os vencimentos dos custeios, especialmente ali no período de abril a setembro, a gente já vai vir com o resultado de todo esse trabalho feito na análise do crédito, utilizando a nossa nova metodologia de concessão. Então, a expectativa não só por ter uma contratação mais estruturada, mas também aqueles produtores que estavam com fluxo de pagamento mais apertado, com a medida provisória, vocês viram os números, eles são bastante robustos. Com certeza a gente deve ultrapassar os 20 bilhões na taxa livre, mas também aqueles 4,3 bilhões nos recursos controlados. Então, aqueles produtores que já vinham sofrendo neste ano pela dificuldade no seu fluxo de caixa, nessas duas ações, seja nas novas operações, seja com a renegociação, a gente tem essa expectativa que em 2026, na próxima safra da agricultura, a gente já tenha uma inadimplência bem menor, bem mais controlada, e também uma expectativa que os produtores consigam passar o ano de forma mais tranquila, como era até pouco tempo atrás. Obrigado, Bittencourt. Mizari, obrigado aí pela pergunta. Obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Mizari. Pessoal, a nossa próxima pergunta, então, vem do Mário Pierre, do BOFA. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Queria explorar um pouco o tópico de capital, né? A gente viu o seu Common Equity Tier 1 aí subir 20 basis points para 11,2%. Mas eu queria entender como é que você está vendo para frente, né? A gente vê no ROI aí do banco perto dos 8%, pensando em crescimento ano que vem, talvez a carteira não cresça tanto, né? Dado as dificuldades, e vocês recentemente reduziram o seu payout para 30%. Como é que vocês olham assim para frente a capacidade de manter o payout em 30% ano que vem? Obrigado. Mário, obrigado pela pergunta. O nosso compromisso é com a sustentabilidade do resultado do Banco do Brasil. Então, essa decisão
de redução do payout para 30%, consideramos acertada. Conseguimos melhorar, reverter esse fluxo aí e trazer o nosso capital principal acima do nível 11. Consideramos aí um nível ótimo, mas a gente já tem no radar alguns impactos a partir do ano que vem. Um deles é o fim do CGPE, que foi um programa de renegociação de capital de giro das micro e pequenas empresas lá de trás. Então, ali ele já vai reduzir perto ali de 60 pontos base dessa minha base de capital. Temos aí todo o que está acontecendo, né, com a redução do meu resultado recorrente em função das perdas incorridas na carteira agro, que também reduziu muito o crescimento do meu capital de maneira orgânica. Então, nós continuaremos mantendo essa política de payout de 30% ao longo do ano que vem. E, claro, a depender do quanto que nós consigamos renegociar, o quanto que nós consigamos reforçar de capital, avaliaremos a possibilidade e, claro, retomar o resultado recorrente do banco num patamar que nós consideramos que é o que o Banco do Brasil entrega. A gente pode até mesmo falar de pagamento de dividendos extraordinários, mas, por enquanto, a nossa política vai ser essa, 30% de payout. Não se esqueçam que ano que vem também tem alguns agravamentos no capital proveniente aí da Resolução 4966, aquelas provisões que nós fizemos. Então, a gente vai ter uma ponderação maior para ser contabilizada no PL e terão outros ajustes prudenciais que virão. Então, a gente está sendo muito conservador aqui, tendo a certeza de que essa base de capital é fundamental para sustentar o crescimento da nossa carteira. Na medida em que ano que vem a gente continue crescendo forte, a carteira pessoa física, notadamente a consignados públicos e agora o consignado do trabalhador, onde somos vice-líderes já, a gente vai conseguir também trazer mais resultado recorrente, reforçando essa base de capital. Mário, e para pontuar só os números que o Giovanni trouxe, né? Então, 60 bips do CGPE, que é o Programa de Micro e Pequenas Empresas, da época da pandemia. A gente tem 25 bips da segunda fase da 4966, que o Giovanni comentou aqui, de regulatório. A gente devolveu 1 bi do híbrido agora em julho, está contando aqui, inclusive, nos impactos que a gente teve no trimestre. Tem ainda 4 bi à frente, né? Então, 1 bi sempre em julho. E a gente tem risco operacional também, que foi faseado em 4 anos, dá mais ou menos uns 10 bips por ano, tá? Então, a gente deve ter aqui em torno de 100 bips impactando só com esses efeitos o ano que vem. Lembrando, né, Janaína e Mário, se não ficou claro para todos, né, é importante esclarecer que a cada real renegociado com base na MP 1314, é passível de contabilização de crédito tributário de diferenças temporais, o mesmo real na nossa base de capital principal. É o mesmo efeito do CGPE, né? Então, ou seja, ajudaria a neutralizar esse impacto. Exatamente. Exatamente. Hoje a gente tem mais ou menos uns 7, 8 bi do CGPE, então, dentro da ambição que a gente tem aqui, a gente supera ali o que a gente tem de capital a menor, né? Bom, eu vou chamar, então, a próxima pergunta, vem do Daniel Vaz, do Safra. Bom dia, pessoal, bom dia, Jana, Prince, Giovanni, Bittencourt. Obrigado pela oportunidade, e Tarso também no vídeo, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria focar aqui no agro, olhando para o crescimento da tua carteira, tri contra tri, ela cai 3 bi, né? Mas se você pega a quebra de prorrogada e não prorrogada, a prorrogada aumentou mais 9 bi, né? E a ordinária cai mais ou menos 12 ali. Então, parece assim, mesmo que você tenha, né, todo esse controle, todo o programa de renegociações em voga, né, agora, começando pela MP e mais os 4 bi ali do BNDES, acho que essa carteira prorrogada ela está em um patamar que dificilmente a gente já viu ela, né, nos últimos anos, e aí ela é um reflexo também da capacidade de pagamento dos produtores. Então, conforme os prazos de carência ou de prazos que você dá para esse cara pagar numa prorrogação de carteira, a gente está vendo um aumento grande, né, na adimplência ali concentrado, né? Então, já está em 8%, e naturalmente essa carteira que é classificada como estágio 1, essa piora concentrada ali te faria ter uma transferência grande para o estágio 3 ainda nos próximos bons trimestres, né, assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como que você olha para
a saúde dessa carteira prorrogada, né? Assim, e quando que a gente deveria ver um arrefecimento? A gente está falando de arrefecimento de INAD no primeiro trimestre, né? Como foi comentado em outra pergunta. Queria ouvir se vocês conseguem também, de alguma maneira, olhar para essa carteira prorrogada e falar assim, a partir desse momento ela vai arrefecer. E também queria ouvir um pouco de vocês o quão confortáveis ou desconfortáveis vocês estão com esse nível de prorrogada e se faz sentido focar nisso. Obrigado. Perfeito, Daniel. Bom dia, obrigado pela pergunta. Muito bom ponto, tá? Lembrando que essa carteira prorrogada ela foi construída quando nós não tínhamos uma solução estruturante para o segmento. Então, de forma bem objetiva, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar essa carteira para que ela possa ser transferida para uma linha que efetivamente resolva o problema do produtor rural. Então, é natural que parte dessa carteira prorrogada flua para renegociação, né? Ela vai continuar na carteira em si, mas o risco implícito ele reduz muito. Por quê? Porque ele vai estar concatenado com a efetiva capacidade de pagamento ao produtor. Então, confortáveis, obviamente, nós não estamos. Nós temos uma carteira que se elevou e que a gente precisa trabalhar. A grande diferença é que agora nós temos um produto, uma solução adequada para oferecer aos nossos clientes e a gente poder fazer a adequação dessa operação junto com a recuperação da capacidade de pagamento dos nossos produtores rurais. Então, para ser bem objetivo, a gente espera agora ter uma solução mais efetiva, inclusive para tratar os saldos que estão lá dentro da carteira prorrogada. E aí acho que o Bittencourt pode passar para você um pouquinho de perspectiva. Eu acho que aí, Daniel, efetivamente a carteira prorrogada é a que tem trazido maior inadimplência. A tua análise está correta. Mas um dos focos centrais para a nossa renegociação tem sido exatamente esse público. É buscar um público que historicamente estava adimplente com o banco, mas que, em função, seja por problemas climáticos, seja por problemas de preço, prorrogou e muitas vezes prorrogou por 2 ou 3 anos. E agora, quando a gente traz via MP 1314 até 9 anos, dependendo da situação de cada produtor, inclusive com o ano de carência, onde a gente vai cobrar somente os juros, a expectativa é exatamente o que o Prince colocou, a gente conseguir dar prazo e condições no tempo para que efetivamente esse produtor possa reestruturar o seu fluxo de pagamento. Então, a expectativa é que essa carteira vá se reestruturando e reduzindo a sua inadimplência. E aí um fator importante, mesmo a gente tendo uma queda nas contratações desse Plano Safra, a nossa expectativa em relação à carteira do agro é manter nessa faixa dos 400 bi. Tá? Mas como vamos fazer isso? É que parte dessa queda que está acontecendo nas novas contratações vai ser assimilada exatamente pela MP. Quando a gente consegue fazer algo em torno de 24 bilhões, que é a nossa expectativa em relação a essa, somente com as taxas livres, se somarmos com os controlados, chegamos a 28 bi. Então, parte do que a gente não está contratando na safra, na prática, a gente está mantendo. Então, devemos manter próximo dos 400, um pouco acima, um pouco abaixo para o próximo ano, o que também tende a nos garantir uma rentabilidade sobre essa carteira. Se eu puder fazer um follow-on na pergunta, assim, vocês acham que esse programa de 24 bi, em algum momento vocês vão ter que pedir mais um pouco de linha para o governo? Assim, pensando nesse sentido da prorrogada já está em 60 e poucos bi? Isso é o grande foco ali, está dentro desse pool? Vamos separar em duas partes. Esse de recursos livres não tem limite, Daniel. Tá? É o quanto que cada instituição tiver disponível para fazer. Nós estamos tratando os 24 como uma meta, mas se houver produtores e houver espaço para a gente ampliar isso, não há nenhuma restrição. Tá? Se a gente vê que temos mais produtores e precisamos fazer isso para ajudá-los a reestruturar o seu fluxo de pagamento, vamos fazer. O que, em relação aos recursos controlados, esses que são num total de 12 bilhões e a gente tem 4,3, nós estamos trabalhando aí numa perspectiva bastante interessante, começando principalmente no estado que teve maior problema, pelo menos nesses últimos anos, que é o Rio Grande do Sul.
Mas se chegar aos 4 bi, esse é um debate que volta e meia estão nos perguntando, vai precisar mais dinheiro? Nós estamos monitorando, vamos avançando. Se lá na frente a gente chegar nos 4,3 bi, aí a gente vai voltar a conversar juntamente, talvez, com os nossos pares, com o governo, para discutir isso. Mas, por enquanto, a gente está vendo que os 4,3 vão ser o suficiente para o que está aparecendo de demanda das nossas agências. Tá claro, obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Yuri Fernandes, do JP Morgan. Thank you. Obrigado, Janaína. Bom dia a todos, e também fazer as palavras do Mizrahi as minhas. Agradecer o MIDRI aí pela parceria e sempre ajudando a gente a entender os temas aqui. Eu queria voltar para 13 e 14, agribusiness, eu acho que é o tema do trimestre, né? É o tema do ano. E se vocês puderem passar um pouquinho mais de color nessas carências, né? Acho que a carência é 1 ano, mas o prazo para pagar de até 9, qual tem sido esse prazo médio hoje? Porque eu acho que uma provocação que a gente pode ter aqui é que o fluxo de pagamento tem que ser adequado, né? Eu acho que renegociar é preciso, mas assim, qual que é a dose do remédio e do veneno, né? Porque vocês vão estar aumentando isso por 2, 3, 5, 9 anos, e talvez a gente não veja problemas agora, né? Mas vai ficar assim, sempre essa incerteza dentro do balanço do banco, por quantos anos isso vai ser digerido. E se vocês puderem passar também um pouquinho de explicação, como que funciona, né, o provisionamento. Então, isso está hoje em estágio 2, estágio 3. Isso continua em estágio 2, estágio 3? Quanto tempo para você se reverter em provisão? Só para entender um pouquinho, e também o acrúo de juros, né? Como que o acrúo de juros funciona, né, nisso? Vocês provavelmente vão estar acruando juros nesse período, mas eu queria entender um pouquinho disso. E também nesse tema de agro, o guidance de vocês, acho que faz sentido, né? Acho que vocês até comentaram ontem no podcast, que teve casos específicos, teve descontos, teve renegociados, né? Então, eu acho que está claro, mas o tema que ficou confuso para mim é que no quarto TRI, o implied PDD de vocês é muito alto, né? É 15 a 18, é basicamente o mesmo nível do terceiro trimestre. Mas a mensagem de vocês para 13 e 14 é que está tudo em linha com o esperado, né? Vocês estão desembolsando na média diária que vocês esperavam, já fizeram 5 bi, então parece tudo certo para os 24 bilhões, aí considerando tanto o recurso direcionado e não o recurso próprio, né? Recurso do governo e recurso de vocês. Então, por que manter essa provisão tão alta, assim, sendo que está, vamos dizer assim, a 13 e 14 está andando direitinho? Então, se vocês puderem explicar um pouquinho esses moving parts, mas em especial a questão da carência e a questão do balanço, ficar carregando isso por alguns anos. Obrigado. Obrigado, Yuri. Oi, Yuri, obrigado. Bons pontos, tá? Primeiro, não tem solução geral. Cada caso é avaliado. Como você sabe, nós temos um corpo técnico que faz todos os laudos de avaliação dos nossos clientes. Inclusive, estamos alavancando essas avaliações por meio de georreferenciamento, inteligência artificial, enfim, toda uma modelagem bastante robusta, onde a gente tenta, ou a gente identifica a real necessidade do produtor, e essa avaliação é encaminhada para o nosso time de crédito, que avalia a necessidade de prazo, a necessidade de carência e os fluxos de pagamento que encontram a capacidade do produtor rural de fazê-los. Então, não existe uma receita de bolo, não é 9 anos para todo mundo, é aquilo que, mediante uma análise técnica, nós encontramos de necessidade do produtor rural em renegociar conosco, e aí a gente faz a melhor oferta. E aí, obviamente, nós estamos muito atentos à gestão de riscos no longo prazo. A gente olha e estrutura a organização exatamente para obtenção de resultados sustentáveis no longo prazo. Em função disso, inclusive, você tem acompanhado todo esse processo de provisionamento e de perda esperada efetiva, onde a gente mensura um risco e, independentemente dele ser materializado, a gente já reconhece nas provisões para que o nosso balanço esteja sempre preparado para a sustentabilidade futura. Então, aí vem a questão dos estágios. Exatamente por isso, não tem um
efeito imediato no fluxo ou no saldo de perda esperada, porque a gente faz a avaliação, a contratação é efetuada, e aí eu já trago um dado aqui para vocês, 50% das operações renegociadas, elas estão com alienação fiduciária vinculada, ou seja, como o Bittencourt falou, nós já estamos aplicando o nosso novo framework de gestão do risco de crédito no agro nas contratações da medida provisória e, com isso, a gente estabilizar a capacidade de pagamento do produtor e não trazer risco, e sim oportunidade para o banco no médio e longo prazo, uma vez que esse produtor com a capacidade de pagamento recomposta, a gente tem a possibilidade de continuar operando com ele e aí fazendo os melhores negócios. Então, é por isso que você vê no Guidance que não tem um processo ou uma expectativa de reversão da provisão. Nosso foco aqui é conter o fluxo de inadimplência, uma vez contido o fluxo de inadimplência conservadoramente, a gente vai reavaliando a configuração desses clientes em cada um dos 3 estágios e, se eventualmente a gente constatar que aquele produtor ele está curado, naturalmente a gente faz aqui a reclassificação em cada um dos estágios, mas isso mediante uma avaliação muito rígida dos nossos modelos e, uma vez que o risco ainda está instalado na atividade do agronegócio, a gente não tem esse processo imediato de reversão de provisão. O que pode acontecer até com um pouco mais de velocidade é, sim, produtores que, com a sua capacidade de pagamento atestada, estejam no estágio 3, a gente faça uma reclassificação, exatamente por conta da renegociação, e aí essas operações voltem a irrigar a nossa margem financeira. Tá? Mas tudo isso mediante uma análise muito conservadora, mirando, como você bem colocou, a sustentabilidade aqui da nossa empresa no longo prazo. E aí acho que o Bittencourt pode complementar aí a cenarização. Eu acho que 2 aspectos importantes. Primeiro, na carência de um ano, é cobrado juros. Então, ano que vem, a gente já vai ter um retorno desses produtores que prorrogaram, inclusive para verificar a sua capacidade de pagamento efetiva. Então, não é porque vai ter um ano de carência que a gente está empurrando para frente essa situação. O segundo aspecto que é importante destacar, que o Príncipe colocou aqui, não é qualquer demanda que está sendo incluída na renegociação. Nós estamos olhando com critério. O prazo é até 9 anos. Há casos, inclusive, que nem estão sendo incluídos, porque na análise de capacidade de pagamento não está sendo encontrado viabilidade. Então, acho que esse critério, nós estamos primeiro, inclusive, priorizando aqueles produtores que estão adimplentes, mas estão com um fluxo de caixa mais apertado, aqueles que estão com uma inadimplência mais curta, ou seja, estamos buscando aqueles que a gente consegue, na análise individual de cada caso, verificar uma maior capacidade de recuperação do seu fluxo. Então, não é vamos renegociar toda e qualquer dívida, independente da capacidade de pagamento. Então, há casos que o prazo, respondendo diretamente à sua pergunta, o prazo é 5 anos. Tem casos que está dando 6, tem casos que está dando 9. Então, cada situação está sendo olhado de acordo com a expectativa de recuperação e de geração de caixa dos produtores. Então, acho que esse olhar crítico, e é importante destacar os números. Nós temos 5,4 bilhões de propostas que já foram aprovadas. Desses 5,4, quase 100% vai ser formalizadas lá na ponta. Poderia até dizer 100% disso vai se viabilizar, vai ser formalizado e registrado. Temos mais 11,4 bi em análise. Uma pequena parte ainda vai cair fora. Né? E temos mais outras que foi apresentado demanda, mas ainda não foram analisadas. Então, há uma esteira corrente e que a gente vai recebendo, vai analisando e vai avançando. E a gente está mostrando abertamente esses dados, ou seja, 5,4 já está praticamente efetivado. Quando a gente vai para o recurso controlado, aí as regras são mais restritivas, inclusive tem que ter toda uma comprovação de perdas, estar localizado nos municípios que tiveram eventos climáticos, e aí o processo é um pouco mais lento,
exatamente por essas maiores exigências, por isso que os números, inclusive, são menores. Mas tudo está sendo feito com um critério muito forte, exatamente para não acontecer o que você colocou, que é tirar a inadimplência de hoje e jogar para frente. É isso que o banco não está fazendo e é isso a nossa responsabilidade. Obrigado, pessoal. Obrigada, Yuri. Bom, a nossa próxima pergunta vem do Matheus Guimarães, da XP. Oi, Janaína, Tassiano, Giovanni, bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Acho que a gente falou bastante do agro aqui, mas seria legal a gente falar um pouquinho também do segmento de pessoa física. Quando a gente olha até no Excel que vocês publicam, né, de 2014 para cá, a gente está com a maior inadimplência acima de 90 dias da série, né? Queria que vocês explorassem um pouco isso aí, e quando a gente olha isso em relação ao crescimento de carteira, tanto em PJ como no agro, a gente já viu uma queda sequencial na carteira. Em PF ainda não, né? Então, eu queria entender se tem alguma coisa, seja, não sei, isenção do imposto de renda até 5 mil, previsto para entrar em vigor no ano que vem, que dá algum conforto de que isso pode ajudar essa inadimplência a voltar um pouco. Queria entender um pouco esse momento da inadimplência PF e como que vocês olham isso já para 2026. Obrigado. Pela pergunta, Giovanni aqui falando, é importante você olhar para essa inadimplência como ela pontual. Esse crescimento aí, de fato, a gente cresceu muito em cartão de crédito, em termos de volume. Teve um aumento ali da inadimplência do cartão. Você tem um efeito contaminação aqui, vindo principalmente dos nossos clientes, pessoas físicas, que são do agro. Então, o compasso de espera valeu para tudo. Né? Então, a gente acredita que, na medida que essas renegociações elas ocorram, a gente vai naturalmente resolvendo essa questão. E olhando para 26, a nossa aposta, e desde quando a gente começou a ver esse agravamento de risco da carteira do rural, a gente falou, precisamos focar naquelas linhas que tragam mais spread, mais retorno para nós, ajustado pelo risco, e foi isso que nós fizemos. Né? Então, se você vê aí um crescimento muito bom da carteira de pessoa física, a tendência é eu continuar crescendo, você tem reajuste salarial, você vai ter uma disponibilidade de renda maior com essa questão da reforma tributária. Então, a gente vê uma oportunidade para crescer naquelas linhas de menor risco, e aí aqui é consignado público e o consignado do trabalhador. A gente já está com 11 bilhões, nos números de setembro eram 9 bilhões, a gente já está com 11 bilhões liberados. Então, assim, ali, sem dúvida alguma, a gente tem um espaço muito grande para continuar crescendo, trazendo mais retorno para o banco para nos ajudar a passar por essa fase e continuar entregando resultado para os nossos acionistas. E tem também uma possibilidade aqui que é importante, a gente está segmentando ainda mais dentro da nossa estratégia de cartão, focando no alta renda, que é onde você consegue trazer mais resultados também. Então, essa inadimplência a gente considera como normal e simples de resolver. Né? Agora, o que a gente aposta mesmo é que, para 26, sem dúvida alguma, o destaque vai ficar muito em cima da carteira de pessoa física. Ô Giovanni, acho que vale ressaltar que esse crescimento da carteira ocorreu justamente calcado no crédito trabalhador, que é uma linha de crédito consignado, e o Banco do Brasil tem um nível de escrituração acima de 90% nessa linha. Então, eu acho que é bem importante a gente entender que ainda há espaço para crescimento na linha do crédito trabalhador. Nós vamos buscar em 26 o share de 20%, que é um share que a gente entende é o mais adequado para o Banco do Brasil. E, de um outro lado, a gente tem que lembrar que no terceiro trimestre, normalmente, há uma sazonalidade de uma pequena elevação de INAD na pessoa física. Isso, inclusive, é histórico. Se a gente olhar na série histórica, a gente vai perceber que no terceiro TRI acontece. Exceto essa questão do agro, que é muito específica, o Giovanni já trouxe, é sim uma inadimplência pontual. Esse mês, a gente tem, esse novembro e dezembro, aí recebimento 13º, então a gente acredita que essa INAD da pessoa física, ex-agro, ela já se normaliza agora nesse último TRI. É claro, obrigado, Giovanni, obrigado, Tassiano. Obrigada, Matheus. A nossa próxima pergunta vem do Eduardo Nishio, da Genial.
bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e mais uma vez aí parabéns pela transparência. Eu queria voltar na questão do agro, né? Assim, o agro que já foi ruim, já foi bom e esses últimos anos foi muito, muito, muito bom, né? E está tendo agora passando por um ajuste aí, um ajuste eu até diria muito forte, né? Assim, se pegar a série histórica de vocês, eu acho que 5,3 de NAD para o segmento a gente nunca viu, né? Talvez não seja o 0,5, né? O 0,5% que foi durante muito tempo, mas 5,3 é um número muito alto. Eu queria saber de vocês mudanças que estão sendo implementadas, né? Vocês falaram de mudanças estruturais, enfim, para ter um produto mais sustentável, um produto mais previsível aí nos próximos ciclos. Se você pudesse explorar um pouquinho esse ponto aí, em termos de cobrança, enfim, garantias, equalização, nas questões das RJs, aí, como que vocês vão resolver, para ter um produto aí um pouquinho mais, vamos dizer, sustentável. Muito obrigado. Nishio, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui e passo para o Prince. Sem dúvida alguma, eu acho que você pontuou muito bem, é histórico. Nós nunca tínhamos enfrentado uma situação como essa. Da última vez que eu acredito que o banco enfrentou um evento desse no setor do agro, foi necessário fazer uma capitalização, que foi ali nos idos de 94, se não me engano. E o que nós estamos fazendo neste momento, a gente está conseguindo atravessar esse cenário mais agravado para essa carteira, e a gente aprendeu uma lição. O banco sempre foi parceiro do agronegócio, continuará sendo parceiro, e foi importante para revisarmos algumas das nossas práticas. E a primeira delas, já foi citada aqui pelo Bittencourt, nessas novas contratações, é a questão da alienação fiduciária. Os novos entrantes que entraram nesse setor, aproveitando o boom do agronegócio brasileiro, eles já adaptaram os seus sistemas, trazendo essa nova modalidade de garantia. E o Banco do Brasil, ele ainda estava no modelo tradicional, que era do penhor de safra. Então, para nós, foi muito claro a gente ter que mudar rapidamente, e um dos efeitos que a gente está tendo que enfrentar nesse momento é até um pouco da redução da liberação, não é? Da nova safra, porque o processo, e a gente já tem feedbacks dos nossos clientes, e a gente tem explicado da importância, até mesmo para tornar um ambiente mais seguro para que a gente possa atender melhor os agricultores. E eles estão entendendo, estão fazendo, mas dependemos também do tempo dos cartórios, na hora que você registra uma alienação fiduciária, mas esse processo a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, continua em pleno voo. Então, à medida que isso se normalize, olhando para 2026, vai ficar um processo muito mais, como é que se fala, suave, digamos assim. Prince, se você pudesse acrescentar mais alguns detalhes. Claro, Nishio. Primeiro, a questão da originação, né, como o Giovanni colocou. Então, a gente permanece com a nossa prática de originação no campo, de conhecer o nosso cliente, de estimar e entender a sua capacidade produtiva e a sua capacidade de geração de receitas. Paralelamente, um ponto que a gente passou a observar com mais cautela é o nosso relacionamento com clientes arrendatários. Nós não estamos aqui, de forma alguma, fazendo fechamento de porta. Nós permaneceremos como o maior parceiro do agronegócio brasileiro. Temos muito orgulho de ter construído uma carteira de 400 bilhões de reais, mas alguns ajustes, por exemplo, em processos de arrendamento, onde a alavancagem já é muito elevada, tanto para o pagamento ali da terra arrendada, quanto eventualmente do pagamento ali dos custos de produção. Outro ponto que nós estamos investindo muito fortemente é no acompanhamento para poder identificar os riscos de forma preventiva. E esse acompanhamento alavancado por novas tecnologias. Então, nós estamos conectando toda a nossa base histórica de performance do agronegócio, onde, já falei isso com vocês, nós temos dados catalogados desde a safra de 1960, com novos recursos via georreferenciamento e avaliação desses dados
com analytics e inteligência artificial para que a gente possa identificar desvios de produtividade, acometimentos de riscos edafoclimáticos e, com isso, a gente poder fazer a gestão da produtividade do nosso cliente, já antevendo se ele pode ou não ter uma dificuldade de pagamento no futuro e apresentando soluções prévias para a redução dos riscos nesse negócio. A gente também está investindo muito fortemente no acompanhamento pós-produção. Existe também uma inadimplência correlacionada com a comercialização, principalmente em períodos onde, durante a comercialização, há uma depressão mais elevada de preços, como foi que aconteceu na safra anterior, e aí a gente precisa estar bastante atento aos estoques que temos em garantia para que eles sejam convertidos em receita e essa receita canalizada ao banco para o pagamento das nossas operações. E seguimos no processo negocial. O banco demonstra, mais uma vez, a sua parceria histórica com o produtor rural, lança o BB Regulariza Agro, que é uma solução que não existe no mercado. Então, a grande solução negocial para o produtor rural, ela está disponível em todos os nossos canais de atendimento, por meio do BB Regulariza Agro, e aí, eventualmente, aqueles casos onde muitas vezes não acontece nem a negociação em si, e isso é canalizado para a Justiça, a gente tem atuado muito fortemente na defesa dos nossos interesses, por acreditar que isso, inclusive, traz uma interrupção na relação e uma dificuldade da continuidade na atividade pelo produtor, mas nós continuamos aqui bastante rígidos na defesa dos nossos interesses e, inclusive, agora no próximo trimestre, vocês vão observar que a gente deve protocolar alguns pedidos de falência exatamente para a gente poder estabilizar esses processos e quem recorra a esse mecanismo, recorra de uma forma legítima e porque realmente precisa. Muito obrigado. Obrigada, Nishio. Eu vou chamar então a próxima pergunta, o Pedro Leduc, do Itaú. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Vou trocar de assunto, falar um pouquinho sobre margem financeira, né, o NII. Esse TRI teve uma alta boa, né, 5% TRI a TRI. Quando a gente vai ver os componentes, foi muito mais de 20% levado por parte de tesouraria, né? Parte de clientes cresceu um pouquinho menos. E a tesouraria dá para entender, mais TVMs, numa Selic média maior, mais dias úteis, né? E da parte de clientes a gente já observa, pelo menos via mix, né, mais spreads, pelo menos gerenciais. Queria ver um pouquinho da visão de vocês, aqui como que a gente deve ver essa linha de NII consolidada se comportando para o ano que vem, na medida que, né, provavelmente vai ter um de-risking da carteira PF, então esses spreads por mix talvez devam cair. E a situação de liquidez, talvez do banco, com a Selic caindo também, talvez tenha alguma pressão ali na parte de tesouraria. Então, só entender um pouquinho como vocês estão configurando aí a trajetória de NII vis-a-vis a carteira para 26. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Leduc. Sem dúvida alguma, a gente está atento aí para 26, uma vez que estamos com a expectativa de um início de corte de taxas de juros. A gente não acredita que seja uma redução tão drástica como foi a subida, que a subida foi muito rápida e trouxe aquela pressão, principalmente vindo da nossa captação, que a gente tem uma exposição nossa LM após, né, pelo lado do passivo. No curto prazo, na medida em que essa Selic começa a cair, isso vai, de certa forma, nos facilitar, vai trazer um pouco desse ganho, dado esse mismatch entre carteiras pré e uma captação pós, né? Então, nesse primeiro momento, a gente acredita que, por isso que é importante a gente acelerar essa geração, que a gente está gerando volumes num patamar de spreads maiores, já para proteger na hora que esse spread começar a cair com a redução da taxa de juros.
Por outro lado, não deixa de ser um ambiente mais benigno da economia e, com isso, também uma possibilidade da gente expandir esse volume de crédito. Aí a volumetria vai ser importante para ajudar a sustentar essa margem financeira. E, em termos de tesouraria, sem dúvida alguma, aproveitamos muito esse momento Selic alta, e a nossa liquidez ficou muito alta nesse período, e a gente teve essa oportunidade de realizar esse ganho muito grande ali. Mas eu chamo a atenção a alteração no mix da carteira, com foco principalmente para as linhas de pessoa física, consignado trabalhador e consignado setor público. Elas são fundamentais aí para sustentar essa manutenção, tá bom? Obrigado. Obrigada, Pedro. A nossa próxima pergunta vem do Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Carlos, feel free to make your question in English or in Portuguese, okay? We'll try English. Thank you. So also to change the subject, can you discuss the tax rate, which was very low? I mean, it was negative this quarter. So for the year, you have paid 9%. Obviously, the profitability is low, and you have interest on capital. But what do you expect for this year and for next year? And next, I would like to also have your comment about how much longer you will have the economic plans provisions. Thank you. Thank you, Carlos. Definitely, the reason for this low tax rate has to do with the increasing provision charges we accounted. So our profit before taxes was very low due to these incurred losses we have accounted. And for this reason, we had to recognize a much higher volume of tax credits, deferred tax assets. And that's why our tax rate dropped significantly, showing revenue in that particular line. So we used to estimate an average tax rate around 15%. With this new regulation regarding expected losses, and given the scenario we have for the agri-book, you should expect to see a different tax ratio looking forward. So we don't have an estimate right now, but definitely as long as we continue accounting higher incurred losses, we would have this benefit in our tax ratio, because the framework has changed completely with this new regulation for 966, okay? So looking forward, you should expect a lower tax ratio. And the second question regarding the economic plans, it's important to emphasize here that there was a recent ruling from the Supreme Court extending the time for clients to negotiate with banks, all banks, not only Banco do Brasil, regarding the economic plans. And there's a due date. So for the next 2 years, all clients must negotiate with the banks. And we believe that with this new ruling from the Supreme Court, we have a final due date that will happen within 2 years to end, to seize this kind of provisions that we account for economic plans. So that is June 2027, I think? It will be 27. It was negotiated in 25. So we have, and this negotiation was done through the Federation of Banks, because this is something that reaches all banks, okay? It will happen 26 up to 27. That's when we'll have the final due date for all clients that were, how can I say, impacted by the economic plans, can negotiate with banks the return of their money, okay? But again, it is until the middle of 27, and you expect this level of provisions all the way there, or should it fall off until then? Well, in terms of provisioning, we don't know exactly, because many clients, they have already died. It's something that we're trying to figure out, what is the size of these provisions. We have already reinforced some volumes, but you should expect keeping up this
track in terms of provision charges. We don't expect a huge increase in that volume, okay? Thank you. And Carlos, for this year, the effective tax rate should be on a low single digit, okay? Thank you. Bom, a nossa próxima pergunta, então, vem do Gustavo Schroden, do Citi. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu queria voltar numa questão, acho que foi até o Vaz que fez, e o Bittencourt comentou sobre... não, né, eu entendi, não existe um limite no montante de renegociação. Na minha leitura da MP, eu entendo que o funding para essas renegociações vem alivia a melhora do índice de capital relacionado às DTAs, né? O Prince até comentou no início, né? Para cada R$1 renegociado, você tem uma melhora, vamos chamar assim, de R$1 nas DTAs, dando um alívio de capital. Então, eu entendo aqui que existe uma limitação que seria as DTAs disponíveis, né? Para você poder usar. A gente fez uma conta no relatório recente que a gente chegou num número aí entre 25 e 29 bilhões de reais de DTAs disponíveis, poderiam ser utilizadas nesse programa incluído na medida provisória, né? Então, eu só queria confirmar aqui se esse raciocínio está certo, que existe sim um limite aqui relacionado à melhora de capital via DTAs, porque esse programa precisa de um funding, né? E eu entendo que o funding vem via esse alívio na base, no cálculo do capital do banco. E só uma segunda pergunta, quando a gente olha, eu queria saber mais como é que seria o tratamento aqui da carteira que já está em RJ, né? Tem 6,6 bi em RJ, 4 bi acima de 90 dias, mas eu entendo que a RJ também tem um tratamento diferenciado de créditos em atraso, né? No programa de renegociação, eu queria entender se esses créditos, se esse montante que já está em RJ, se ele pode ser renegociado e como é que ele transitaria aqui, se sim, né? Se sim, como é que ele transitaria contabilmente, né? Então, ou se esse montante em RJ ele já está, ele não está contemplado no programa de renegociação e se ele já está contemplado aí nas perdas esperadas. Obrigado. Perfeito, Schroden. Bom dia, obrigado pela pergunta. Você pegou bem. Nós temos aproximadamente 24 bi que nós podemos renegociar e nos gerarão benefício de capital em função de ser mais ou menos esse o estoque de créditos tributários e diferenças temporais que a gente pode utilizar. Óbvio que isso traz uma otimização para o funding, que é também repassada em condições para os clientes. Mas como Bittencourt colocou, não tem essa limitação. Esse funding é proprietário do banco, ele já está na rua, e aí, obviamente, nós vamos colocar nas nossas métricas de custo financeiro, de possibilidade de alongamento desse funding e, obviamente, também de retorno ajustado ao risco para poder ultrapassar esse saldo. Então, o saldo ele pode ser ultrapassado, ele não tem limitação, o que há é sim uma limitação pelo nosso balanço de aproveitamento dessas renegociações em capital. Tá? Então, é simplesmente isso, mas a gente, inclusive, tem se preparado para poder ter condições competitivas a oferecer para os nossos clientes, fazendo toda a nossa gestão de ALM aqui, para que a gente possa oferecer, inclusive, além dos 24 bi, que, como desde o começo aqui dessa conferência a gente comentou, é o nosso primeiro alvo, mas não necessariamente o último. E aí, com relação às recuperações judiciais, aqui tem uma limitação, tá? Não é impedimento.
para que a gente faça essa renegociação dentro do processo de recuperação judicial. Então, o que a gente orienta os produtores é que nos procurem, porque a gente pode fazer uma negociação, inclusive que proporcione a saída desse produtor da recuperação judicial e ele possa fazer a adesão à MP. O que não é compatível é o estado de recuperação judicial com a tomada do crédito, porque, como a gente já falou aqui também, nós não estamos oferecendo essa linha para créditos problemáticos. Nós estamos oferecendo para produtores que queiram recompor a sua capacidade de pagamento e a sustentabilidade da sua atividade no longo prazo. E aí, Bittencourt, se você puder complementar. Eu acho que 3 questões, Gustavo. Uma, a gente já tem casos de produtores que estão com recuperação judicial e nos procuraram para ver como que eles poderiam sair dessa situação e tentar buscar uma renegociação dentro das linhas que a gente já oferece. São casos pontuais, mas já existem. Segundo, esse ganho de capital ele é só para os recursos livres, né? Para o que vem de recursos controlados, ele não vai se aplicar. Hoje, em relação aos recursos livres, o Conselho Monetário estabeleceu que somente se pode se utilizar recursos próprios dos bancos. Mas há uma expectativa, inclusive, para que nos próximos dias a gente tenha abertura também para usar recursos de LCA. Então, isso nos ampliaria de forma bastante significativa a disponibilidade de recursos e até um custo até menor. E eu acho que um aspecto que não foi comentado aqui que vale a pena destacar. Dos recursos livres, 30% dessas operações que já foram aprovadas são operações com taxas pós-fixadas. O que não é comum no âmbito do crédito rural, mas nessa visão de ser um parceiro dos produtores rurais, o banco colocou essa possibilidade, ou seja, eu posso contratar com uma taxa pré-fixada, né, ou uma taxa variável vinculada ao CDI. E 30% desses 5,4 bilhões já são nessa modalidade. O que para nós ajuda, porque nós vamos controlar ativo e passivo de forma mais efetiva, e isso é bom, mas também sinaliza para o produtor que nessa expectativa de redução da taxa Selic, essa redução vai ser concedida ao produtor. Então, contribuindo ainda mais para que ele possa ter capacidade de pagamento nos próximos anos. Então, mostrando um pouco dessa perspectiva que nós estamos trabalhando numa visão de longo prazo de parceria com os nossos produtores. E só para finalizar, Schroeder, para não te deixar uma sem resposta, hoje a carteira em recuperação judicial ela está com provisionamento de 75%. Então, bastante adequado à estimativa de perda que a gente tem. Lembrando que, para aqueles produtores que, inclusive em RJ, que tiverem a disposição de negociar conosco, as portas estão abertas com a possibilidade, inclusive, de adesão à MP, desde que haja a desistência do processo. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Até lembrando, né, que a gente teve uma elevação grande na RJ, ela sai de 5,4 para 6,6 bi num trimestre, e que um dos motivos também da revisão do guidance foi justamente esse, tá, Schroeder? A gente teve um aumento, a gente teve que fazer provisão além daquilo que a gente esperava, então só para a RJ foi 1 bi e 200, 1 bi 300. Então, a gente vem construindo o nível de cobertura, né, bastante elevado, dado o risco e o tempo que essas operações também levam para serem definidas e decididas. Tá? E para concluir, né, desculpa, até mais uma, Jana, muito bem lembrado, essas operações, como são RJs recentes, a maioria delas não tem plano aprovado. E não tendo plano aprovado, elas carreiam naturalmente para a inadimplência e a perda esperada, até por isso, ela está muito alta e, consequentemente, a gente preventivamente faz uma provisão adicional. Tá bom. Só um follow-up. A gente já tá no meio de novembro. Vocês têm alguma indicação para a gente de como é que está a evolução do número de recuperação judicial? Deu uma estabilizada ou ele continua crescendo como foi, imagino, ali em outubro? Continua crescendo, tá? Embora a gente espere um arrefecimento exatamente pela disponibilização da linha dentro da MP. Então, nós estamos investindo fortemente
na negociação, e a gente conversa com os pares de mercado, não tem sido diferente em outras casas, porque agora, com essa solução estruturante, a gente tem um instrumento poderoso a oferecer para os nossos clientes, para que a gente possa solucionar na via negocial. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, caminhando aqui para o final da nossa live, tá? A nossa última pergunta vem do Nicolas Riva, do Bank of America. Please, Nicolas, you can make your question. Okay, thanks very much, Janaína. Hi, guys. So I have a question on your presence in the international bond market. So in October, you called the last AT1 that you had in the global market. So, but you still have a number of senior bonds outstanding, maturities in the next few years. So I wanted to ask you about your plans to keep a presence or not in the international bond market and your plans regarding the refinancing of these senior bonds. Thanks. Thanks, Nicholas. We do plan to continue touching the international markets. The reason for calling the AT1 is because we have now a new kind of funding here domestically that is cheaper. So that's the reason we decided just to reduce our interest costs in terms of our funding. Okay, but we do aim at continuing this relationship, especially in the senior front. But for now, we don't see any new issuance happening, okay? Okay, thanks very much, João. Ok. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui, né, a nossa sessão de perguntas e respostas. Em setembro desse ano, a gente realizou o nosso Investor Day. Ele aconteceu em Nova York. E ali foi mais um reforço, né, do nosso compromisso com a transparência. E aqui, para reforçar ainda mais esse nosso compromisso e aproximação com o mercado de capitais, a gente realizou essa live em conjunto com a APIMEC, e eu tenho aqui comigo a senhora Lucy Souza, presidente do Conselho de Administração da APIMEC, que vai fazer a entrega do selo de assiduidade. Lucy? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lucy. Presidente Tassiana, caro Marco Giovanni, demais vice-presidentes, diretores, prezada Janaína, profissional de RI, meus colegas analistas e investidores. É com muita satisfação, então, que a APIMEC entrega o selo assiduidade 31 anos de reuniões recorrentes, seja no formato presencial, híbrido, online, pelo que agradecemos muitíssimo e destacamos durante todo esse período a transparência, a continuidade das informações, a tempestividade e, por fim, a parceria, né, e o apoio à nossa associação e à categoria ampla dos analistas e demais profissionais de investimento. Então é isso. Parabéns a vocês. Parabéns a nós. Muito obrigado, Lucy. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucy. Para nós é uma honra imensa receber o selo da APIMEC, aí 31 anos, né, já de parceria, 31 anos consecutivos em que realizamos as nossas reuniões. E eu agradeço o importante trabalho da APIMEC, Lucy, e aí, em seu nome, eu agradeço a toda a equipe que faz da APIMEC essa associação tão importante no mercado de capitais. Um trabalho espetacular. Então, Lucy, muito obrigada. Estamos muito orgulhosos pelo nosso selo. Tassiana, eu é que agradeço e todo sucesso aí na sua presença aí na COP em Belém, tá? E a todos os profissionais do Banco do Brasil e acionistas também. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Concluo aqui, então, a nossa live. E fico à disposição, o time à disposição para qualquer esclarecimento adicional. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.